Estamos de volta com 3-1. Nosso entrevistado de hoje é o ministro da Cultura, Juca Ferreira. E nós vamos retomar a nossa conversa com mais uma pergunta de telespectador. Por que essas mudanças estão causando tanta polêmica entre os artistas? É natural, 1 bilhão e 300 milhões disponibilizados sem critérios, onde nós permitimos que 3% dos proponentes captem em torno de 53% do total desses recursos, evidentemente que isso gera os donos da Lei Rouanet, os que têm acesso, os que conhecem o caminho das pedras. Então essa é uma parte da crítica. A outra parte, aí eu começo a crítica relevante, são os que divergem da ideia, tem até os que acham que imposto não é dinheiro público. Então a discussão está permitindo amadurecer a área cultural no sentido de firmar alguns conceitos. E quem são os donos da Lei Rouanet, na sua avaliação? Os donos da Lei Rouanet são esses 3% que captam e que todo ano repete a captação e que às vezes captam mais de um projeto por ano, às vezes captam... então tem os que conhecem o caminho das pedras. Está disponibilizado, está toda aberta a contabilidade do Ministério e todo... Então é um trabalho até que a imprensa poderia ver quem tem acesso à Lei Rouanet, o mérito disso, e os que não tiveram acesso, o mérito dos projetos foram apresentados. Isso seria um dirigismo do mercado. Hein? Isso é um dirigismo do mercado. É o dirigismo do mercado. A gente está diante de a falta de critérios públicos no estabelecimento de uma parceria público-privada. Só predomina, porque uma parceria são quando dois entes se reúnem para a consecução de um objetivo comum. Se um dos entes não se coloca, e eu acho que a Lei Rouanet, esse é o grande defeito dela, permitiu de que fosse disponibilizado dinheiro público sem a parte do critério público, que não se trata de dirigismo, se trata de critério público. Qualquer dinheiro público que é disponibilizado a partir da avaliação do custo-benefício para a sociedade de retirar do tesouro uma determinada quantia para que se atinja um determinado resultado. Quer dizer, a falta de critério permitiu que só tivesse presente na parceria o critério privado. O critério privado fica muito evidente no grau de concentração que nós tivemos, inclusive que o Azedo aqui explicitou muito bem numa pergunta que fez a mim. Agora, ministro, o senhor disse que a ameaça do dirigismo está superada. Só que o que transparece desses debates públicos que o Ministério tem promovido é o contrário, é um medo sempre presente, um fantasma sempre presente da parte de alguns artistas, intelectuais, de financiadores, de que esteja havendo um movimento no sentido de aumentar a força do Estado, a força do governo federal, de decidir o que deve e o que não deve ser financiado pela iniciativa privada. Muita dessa discussão é por conta ainda daquele fantasma do projeto da Ancinave. Foi um projeto que o governo acabou abrindo mão, mas que foi interpretado, foi criticado por supostamente criar uma situação de ingerência até na programação das TVs e dos meios de comunicação. Que não era verdade, mas de qualquer jeito é o seguinte, tem diminuído muito a presença dessa questão nos debates. Por quê? Porque o sistema que está sendo montado na mudança é um sistema que traz para dentro do Fundo Nacional de Cultura o mecanismo da gestão compartilhada, ou seja, metade da CNIC é do governo, metade é da área privada e dos produtores culturais. Então, nós estamos aumentando o controle social da disponibilização desses recursos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que é relevante é o seguinte, a indústria cultural é toda privada e continuará sendo privada. Quando ela utiliza os seus próprios recursos para serem aplicados em determinados eventos, determinados processos culturais, determinadas produções, o Brasil nunca viveu o nível de liberdade que vive hoje. Nos anos do governo Lula, só uma pessoa no Brasil foi molestada por uma manifestação cultural, que foi aquela menina que pichou a Bienal, e quem defendeu foi o governo federal. Olhe quem foi a polícia que prendeu, olhe quem foi que determinou a prisão, que você vai ver um perfil invertido, absolutamente invertido em relação a essa discussão que artificialmente tentam estabelecer. Fomos nós, o ministro da Cultura, que se manifestou contrário à manutenção, depois de 60 dias, daquela jovem presa que recebeu um convite de uma manifestação. Eu acho inadequada a manifestação dela, mas isso é secundário. A liberdade de expressão incorpora a necessidade de lidar com manifestações que ultrapassam o limite do que foi permitido, e foi a única pessoa molestada nesses anos. As pessoas dizem o que querem, pensam o que querem, votam em quem quiser e continuam tendo acesso a todos os recursos do Ministério sem nenhuma
nenhum nível de incômodo. Então temos já uma tradição de 6 anos, quer dizer, levantar isso no momento em que nós estamos procurando dar consequência aos recursos públicos, é aquela coisa de toda vez que você quer matar no nascedor um debate, você levanta o medo como um instrumento. Isso para mim, eu vou dizer sinceramente, isso para mim, tentar levantar essa questão, é uma sobrevivência da época da Guerra Fria. Só que a Guerra Fria já acabou há muito tempo, o mundo não é mais bipolar, o mundo é complexo. Mas não quer ensinar que o governo não voltou atrás diante das críticas? Não foi ali uma admissão da parte do governo de que estava se avançando demais o sinal? Não, na verdade é o seguinte, aquela proposta era uma proposta de desenvolvimento da economia da cultura e a necessidade de regulação dessa economia. Tem um capítulo da Constituição, que é o capítulo da comunicação, que nunca permitiram regulamentar no Brasil. Ministro, quantos anos nós já temos a Constituição? Quer fazer uma pergunta, a Constituição é de 88 e até hoje não conseguiu regulamentar, porque existem interesses monopolistas da manutenção, da falta de critérios no uso da comunicação, que é uma concessão. Então nós tivemos a coragem de propor uma regulação da economia para permitir que abrisse. Então o governo recuou não é porque admitiu que estava errado. O governo recuou porque admitiu que as condições políticas ainda não são satisfatórias, não existe um debate público suficiente para permitir que o poder público, através do Congresso, ou seja, através de um grande debate público, regulamente certas áreas. E não é só a comunicação que está sem regulamentação, não. A imprensa de vez em quando faz o balanço e mostra que existem áreas que têm verdadeiros donos no Brasil. Ministro, uma das críticas que está sendo feita para a lei do novo projeto tem a ver com a supressão do artigo 22, que para muitos é a alma da Lei Rouanet, que é aquele artigo que veda a avaliação subjetiva dos projetos. E a CNIC vai pontuar esse projeto, vai trabalhar no mérito, ou seja, ela objetivamente vai fazer isso. Como é que o senhor tem lidado com essa questão que tem chegado ao Ministério? Olha, para falar a verdade, assim, a minha opinião pessoal é que aquele artigo é inócuo. Ele diz que não pode ter critério subjetivo. A ideia que nós estamos fazendo agora não é critério subjetivo, é critério objetivo. O critério é subjetivo quando você disponibiliza para o gestor definir a partir da sua subjetividade o que deve ser meritório, o que deve ser considerado meritório e o que não deve ser considerado meritório. Sob esse ponto de vista, a gente pode incorporar, eu pessoalmente estou propondo que uma das mudanças que a gente deve fazer agora na hora de assimilar é reincorporar isso. Isso é inócuo. O que é importante, o que é fundamental para evoluir o mecanismo da renúncia fiscal no Brasil é você ter critério público, objetivo, pré-determinado, aprovado em instâncias que ultrapassem o limite do Ministério da Cultura para dar garantia da qualidade desses critérios. Essa lei trata da questão do direito autoral, por exemplo, de disponibilizar depois de um determinado prazo as obras que foram produzidas com financiamento público, para que elas possam ser transmitidas ou divulgadas ou assistidas, enfim, que elas caiam em domínio público. Existe algum mecanismo desse tipo? Existe. Agora, o mecanismo não trata de direito autoral. Já acordamos internamente no Ministério de acolher a crítica que foi feita, que a redação não está clara. O que a redação trata é de uma questão muito simples. Um conteúdo cultural, seja um filme, um vídeo, um livro, ele é produzido 100% com dinheiro público, mas quando você quer disponibilizar para uma escola pública ou para uma biblioteca pública, você tem que pagar de novo. Ou seja, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira paga 2 vezes para ter acesso público sem fins lucrativos a uma determinada obra. Então, o que nós estamos fazendo é tratando do seguinte: existe o direito autoral que será respeitado, mas existe o direito patrimonial. No caso, há uma necessidade de reconhecer que o governo, ao financiar 100% uma obra dessa, não deve, depois de esgotada a vida comercial daquela obra, pagar de novo para disponibilizar para estudantes de escola pública ou para biblioteca pública. Isso, inclusive, é uma falta de generosidade, porque essa parcela da população jamais será consumidor desses conteúdos culturais. A exclusão no Brasil não permite nunca que a gente incorpore 20% dessa população. Então não se trata de direito autoral. O que nós estamos querendo é regulamentar no âmbito da nova lei de fomento e incentivo à cultura, um direito público que é adquirido como parte do direito patrimonial e não direito autoral.